Olá, bem-vindos ao segundo episódio da Transformações Tributárias, o podcast da RSM. Se você não teve oportunidade de ver o primeiro episódio, nós falamos de uma forma muito ampla do que é a reforma tributária, como ela se aplica e que literalmente impactos haverão na vida das empresas, principalmente do cidadão de uma forma geral. Se você quer ter acesso a todo o conteúdo do primeiro episódio, clique aqui na legenda e você terá o link para participar e observar tudo que foi falado. Hoje nós trazemos aqui 3 especialistas para a gente entrar num ponto muito específico. Por que a reforma acontece agora? Eu gostaria de iniciar uma breve apresentação de vocês para as pessoas que estão nos vendo, para que conheçam um pouco mais sobre RSM e o que vocês têm feito na vida, vamos dizer assim, corporativa, para trazer esse grande conteúdo para esse público que nos assiste hoje. Bom, eu posso começar. Por favor, deve. Bom, meu nome é Leonardo Biar, eu sou sócio líder da área de consultoria tributária aqui da RSM. A RSM é uma empresa global, nós temos presença em 120 países, são 900 escritórios ao redor do mundo e 65 mil talentos. Aqui no Brasil, nós temos 11 escritórios em 7 estados e aproximadamente 1.000 talentos especializados em consultoria tributária, consultoria empresarial, auditoria e outsourcing. Eu, particularmente, sou advogado, comecei minha carreira em escritório de advocacia, mais adiante entrei em uma empresa de auditoria e consultoria. Por necessidade profissional, me tornei contador também, então sou advogado e contador, tenho LLM em Direito Tributário, fiz outra pós-graduação também em Direito Tributário, eu milito nessa área há cerca de 25 anos, eu apoio empresas a navegar nesse ambiente complexo, nesse mar tributário complexo que é o Brasil, tá? Eu tive a oportunidade de atuar muito próximo, de forma muito próxima à Receita Federal no projeto SPED como um todo, na nota fiscal eletrônica, no EFD, no E-Social. Eu tive a oportunidade de organizar missões da Receita Federal, inclusive, para outros países, para apresentação desses módulos, tá? Como Hungria, como México, por exemplo, Canadá em um determinado momento. Nós fizemos isso para poder compartilhar um pouco da trajetória do conhecimento, do know-how que o Brasil adquiriu com a implementação desse programa que foi o SPED, esse programa tão complexo e amplo que é o SPED, tá? Então, vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando um pouco mais sobre reforma tributária e compartilhando experiência aqui com os meus colegas. Felipe, se apresente aí, por favor. Aí a gente tem que ver qual Felipe. Temos 2 Felipes, gente. Isso. Temos 2 Felipes. Então, o Felipe ao meu lado, por favor. Perfeito. Obrigado, Luciana. Meu nome é Felipe Fortes, eu sou sócio da área tributária aqui da RSM, da consultoria tributária. Milito há quase 25 anos também na área. Comecei minha carreira em escritório de advocacia, já na área tributária, depois lá em 2000, então quase 25 anos atrás. A idade, gente, por favor. Quase 25 anos atrás mudei para empresas de consultoria e auditoria. Tive a chance de trabalhar sempre na área internacional, então uma integração muito grande com empresas, seja multinacionais brasileiras que investem no exterior ou o inverso, né? Empresas multinacionais que acabam investindo aqui no Brasil, o que sempre esbarrou muito na questão de indiretos aqui no Brasil, claro. Seja para planejamentos, nas operações de M&A, há uma área muito importante, muito diferente do que as pessoas vivem e as empresas vivem no exterior. Então, já no passado, contando com a minha experiência de liderar uma área brasileira lá em Londres, né, quase 6 anos eu fiquei nessa posição, juntando todos os períodos. Ali eu pude expandir um pouco essa explicação, esse conhecimento para essas empresas, e agora com a reforma tributária é uma nova exigência, eu diria até dos clientes, de tentar entender esse ambiente, quais serão os próximos passos e as principais consequências. Então, um prazer estar aqui e contribuir com a discussão. Felipe, agora Felipe José. Bom, prazer estar aqui com todos vocês, podendo falar. Sou Felipe José, sou líder de tecnologia da RSM Brasil. Sou administrador por formação, mas sempre atuei na área de tecnologia, seja em consultoria, desenvolvimento e fundamentalmente trabalhando na transformação digital das empresas, implantando sistemas, automação de processos, melhoria de processos.
E a reforma tributária nada mais é do que uma melhoria, um avanço no todo o nosso ambiente tributário que vai trazer uma série de vantagens para todos nós. Então, assim, estou bastante animado, não só eu, como todo o meu time, em participar desse processo e de estar aqui com meus amigos, meus companheiros de trabalho, no qual a gente já discute bastante internamente isso tudo. A gente vem vivenciando todo esse tema já há algum tempo e trazendo toda a nossa experiência de ter trabalhado lá no início do SPE, desenvolvido soluções, desenvolvido facilidades, desenvolvido controles eficazes e eficientes para os nossos clientes, para esse novo desafio que é a reforma tributária. Eu acho que é importante frisar e deixar ciente para que todo o público esteja nos ouvindo é exatamente essa diversidade que a RSM traz para o cliente, né? E um ponto também muito, vamos dizer assim, interessante e peculiar é que, apesar das pessoas pensarem que, né, a parte tributária, a parte contábil ou aquela atividade, vamos dizer assim, técnica profissional, ela está desassociada à tecnologia, muito pelo contrário. A RSM há muito tempo, literalmente, observa a importância da área de tecnologia, e aqui é muito interessante dizer que tem pessoas aqui nessa mesa com formações distintas, mas que o vínculo comum é a contabilidade. E não poderia deixar de fazer a brincadeira. Estamos dois aqui muito bem hoje, vamos dizer assim, respeitando a sinergia entre as áreas que os dois estão de azul, ou seja, tecnologia e reforma tributária e o Head of Tax nosso. Né? A área tributária, ela está sempre lado a lado com tecnologia. Não é por isso que a gente está aqui. Isso, de azulzinho, né? Eu não vou à reunião sem o Felipe, sem falar de tecnologia. Eu preciso dele. E na verdade, quando a gente coloca o tema tributário hoje, compliance, na verdade, ele é indissociável de tecnologia. Qualquer atividade de compliance, ela vai passar por automação, por tecnologia, então a gente precisa se debruçar e refletir sobre os impactos e as repercussões em tecnologia. Por isso que a gente está sempre junto, a gente está vestindo azul, estamos unidos nesse propósito. Outro ponto também muito peculiar é exatamente isso, né? A tecnologia, ela não tem que estar distanciada, né, de outras atividades, ela tem que estar muito próxima. Eu acho que quando ela está muito próxima, a gente recentemente estava discutindo isso, eu e Léo, que a gente trabalha muito próximo efetivamente, né? A gente brinca que nós somos os médicos, né? Então, o cliente nos traz as dores e aí cabeças pensantes com talvez ângulos diferentes de visão, mas completamente complementares, eles trazem uma solução muito mais robusta, muito de mais fácil entendimento e de muito mais rápida aplicação e, obviamente, com um retorno muito mais rápido e melhor para o cliente. Se você me permite elaborar, inclusive, em cima disso, porque isso está bem alinhado com a reforma tributária. Hoje, nós tínhamos uma reunião, nós começamos, foi uma reunião de Filipes, né? Então, comecei com o Felipe Fortes, a gente falando... Para facilitar, gente. Eu comecei falando com o Felipe Fortes sobre o desafio de um determinado cliente que tem uma operação extremamente complexa e ele tem um processo disfuncional, ele tem um processo que poderia ser melhorado, aprimorado. A emissão de nota dele, ela é feita com alguns erros, digamos assim. Eu tenho um problema de parâmetro sistêmico, tá? E aí, para resolver o problema de parâmetro sistêmico, a gente tem que trabalhar de forma manual para poder corrigir aquele problema ocasionado em lote. E aí, Felipe Fortes trouxe o primeiro desafio, a gente começou uma reflexão e a gente amplia a audiência e traz o Felipe José para refletir junto. Falamos, cara, a gente tem esse problema aqui, o processo foi desenhado dessa maneira que o cliente desenhou esse processo, essa atividade, mas eu acredito que essa não seja a melhor forma de trabalhar, né? Então, será que a gente não tem uma outra abordagem para a gente poder trazer? E aí a gente trouxe a visão de tecnologia e trouxemos um plano. Plano que ele vai passar primeiro para correção das regras de negócio no RP do cliente, beleza? Esse foi uma abordagem. A outra, a gente buscar uma solução intermediária, onde a gente fazia automação. Na verdade, a gente ia pegar o relatório de vendas, importar ele dentro de um outro motor para que a gente pudesse gerar as notas fiscais, a gente geraria e preencheria a obrigação acessória tributária hoje utilizando um outro sistema, não foi, Felipe? A gente começou a pensar
como é que a gente poderia atender essa necessidade do cliente, né? Foi? Exatamente, trazer não só essas soluções que você citou, e elas não são excludentes, ou seja, a gente conseguir resolver o problema em etapas, então rapidamente ter uma solução que ela é mais rápida para que o problema ele já seja sanado, mas já sendo estruturado uma solução que vai se tornar perene. Então, não é só trazer a solução em si, não é só trazer a facilidade. Né? Não é. Exato, é resolver com eficácia e com eficiência, mesmo que isso seja feito em pedaços e com esse time aqui, né, os Filipes com o Léo, trabalhando junto, pensando em soluções que possam trazer esse valor, não só agregado, mas de forma rápida para o cliente. E uma coisa que você colocou, porque quando a gente tem o time técnico trabalhando sozinho, né? Então, o time técnico viu o processo como funcionava, a necessidade era disfuncional e a gente conseguiu uma forma de atender aquilo que era necessário fazer, mas sem olhar o futuro, sabe? Sem olhar assim, falar, tá, mas essa solução que eu desenvolvi, ela é a melhor? Não era, né? E aí faltava o quê? Trazer um outro Felipe para a situação, que é o Felipe José, para que a gente pudesse refletir sobre como que a gente poderia deixar esse processo disfuncional, ele sendo um processo perene e ajustando o processo, né? Eu trouxe esse exemplo aqui no início porque ele fala muito com a reforma tributária mesmo, tá? Ele fala com esse desafio que a gente vai ter de rever as nossas rotinas, de rever nossa forma de geração das informações e rever o processo em cada um do momento da cadeia. Ele vai precisar ser feito. Então, você, de novo, não consegue fazer isso dissociado de tecnologia. Exatamente. Por isso que eu achei importante trazer essa conexão, porque foi um tema que a gente se debruçou hoje, boa parte do nosso dia sobre isso, e ele está alinhado com o que a gente imagina de solução para a reforma tributária. Né? E a simplificação fiscal, ela só é possível por conta da tecnologia, porque ela garante esse controle. E ela vai garantir a restabilidade que a reforma tributária vem propondo. E a gente tem um desafio enorme, né? Porque a reforma tributária, como todo mundo sabe, ela não vai ser implementada do dia para a noite. Exato. Então, a gente tem um período que a gente tem o IBS em primeiro lugar e depois o CBS vindo na sequência, mas a gente vai ter 7 anos aí de implementação com 2 sistemas operando. Então, esse também é um desafio da parte tecnológica, como esses sistemas vão se falar entre si e reportar as informações para as autoridades fiscais. A gente sabe que o split payment, que a gente já, né, no mercado todo mundo está ampliando e se debruçando no conceito que ele vai trazer alguma solução, mas sem dúvida, internamente para as empresas, esse é o maior desafio, ter 2 sistemas com 2 metodologias de cálculos distintas, então regra antiga e a nova regra de indiretos, tudo isso conversando entre si. Legal destacar que como a proximidade, né, uma proximidade que existe hoje, uma proximidade genuína, né, não existe aquele paradigma de contatos com as outras áreas, funciona muito bem dentro da RSM. Isso é um fundamental, isso na verdade é um grande valor agregado que a gente pode trazer para o cliente. E no episódio de hoje, só trazendo uma contextualização aqui muito rápida, é que nós gostaríamos de explanar aqui ou discutir aqui basicamente quais foram as condições e que momento propiciaram essa reforma, né? Por que ela está acontecendo agora e o porquê do agora? O que vocês podem trazer de contribuição sobre esse momento Brasil que está trazendo essa reforma agora? Se eu puder trazer um pouco do histórico, eu acho que a gente teve uma série de elementos e fatos que convergiram para essa discussão, né? Porque, como todo mundo sabe, a reforma já vem sendo discutida não há 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas sim há décadas, né? A gente fala aí, por volta de 30 anos, a gente vem discutindo sobre a reforma tributária. Quais foram os principais entraves no passado? De alguma forma, convergir todos os desejos ali de dos entes federativos, então estaduais, municipais e federais. Acho que isso trouxe um desafio enorme que no passado a gente não conseguiu implementar um texto único que trouxesse uma situação positiva para todos os entes. Eu acho que um pano de fundo de mudanças globais, seja elas legislativas ou econômicas, forçou um pouco até ou acelerou o momento de necessidade dessa alteração. Então a gente teve uma mudança grande na regra de preço de transferência, que convergiu para um princípio e uniformização
das regras da OCDE. A gente teve também um conceito novo de tributação global das empresas, né, o Pillar 2. Então, toda essa necessidade legislativa que tem uma consequência econômica fez com que a reforma, a discussão durasse muito tempo, mas agora, efetivamente, ela conseguisse andar. Sob o ponto de vista de tecnologia, eu acho que os avanços tecnológicos que hoje nós temos, ela finalmente permitiu essa simplificação. Né? Você permitiu que as empresas elas tenham não só acesso a tecnologias que simplifiquem seu processo, mas também garantam a rastreabilidade das suas operações e controle bem mais otimizado e facilitado das operações. Então, tudo aquilo que se almejava lá há algum tempo atrás, hoje nós temos tecnologia disponível e madura para todas as empresas para que seja possível a materialização dessa reforma tributária. Eu concordo com o que você está falando, só que a tecnologia ela também não está disponível ainda para todos os entes da federação. O que eu quero dizer com isso? A gente tem estados e municípios em processos de amadurecimento muito diferentes, né? Eu já tive a oportunidade de verificar secretarias, por exemplo, que isso não estou falando de 20, 30 anos atrás não, tá? Estou falando de menos de 10 anos, que eles não tinham nem computador ainda. Né? Então, a Xerox ainda feita em mimeógrafo, com aquele cheiro que lembra a nossa infância, né? Das provas e tal. Era dessa maneira, tá? Papel. Então, eu tenho estados que não tem nem o seu código tributário disponível na internet ainda. Você precisa consultar uma legislação municipal ou estadual, dependendo do lugar, você precisa ir no posto, na secretaria daquele estado, daquele município, para consultar pessoalmente. Porque ele não tem nem a sua legislação digitalizada. Quer dizer, se ele não tem a sua legislação digitalizada, como é que ele vai conseguir ter um nível de maturidade tecnológica para poder implementar a reforma tributária? Esse eu acho que é um dos grandes entraves. Exato. Porque a gente tem níveis de maturação muito distintos. Agora, essa mesma discussão a gente teve na nota fiscal eletrônica. Exatamente. Então a gente virava... Se ajustou. Exatamente, ele se ajusta. A gente traz o problema, bota o elefante na sala e depois os estados e os municípios têm que correr atrás. Mas talvez a centralização, com o governo federal assumindo esse protagonismo, ele vai talvez possibilitar que esses entes que têm hoje talvez não tenham a infraestrutura necessária ou tenham esse déficit, eles tenham acesso a esse tipo de tecnologia de alguma maneira e que possa, ao longo desses 7 anos, diminuir essa distância e ter o acesso à tecnologia. Eu acho que outro ponto também a trazer aqui para todos é que esse amadurecimento aconteceu a partir do que o Leonardo até comentou isso no outro episódio, pessoal, voltem lá para vocês verem o episódio na íntegra, sobre o famoso Big Brother tributário, né? O sistema SPED é um exemplo clássico, mas é importante, eu gostaria de ouvir também a opinião do Felipe, sobre o que os sistemas do governo, notadamente sobre o SERPRO, têm contribuído com esse aumento de controle tecnológico e o quanto isso também, e eu queria também ouvir a palavra do Leonardo, com relação a quanto isso também mitiga literalmente uma evasão fiscal, que é um não pagamento. Então, como é que essas duas coisas, de novo, estão, vamos dizer assim... Toda essa ambiência tecnológica, ela possibilita mais transparência e mais processamento mais claro de dados. Obviamente que o nosso ambiente tributário ele não é um dos mais simples do mundo. Então, mas o fato de você hoje já ter praticamente todas as nossas obrigações acessórias sendo digitais, permite que o governo tenha um acesso hoje praticamente universal aos dados de operações da empresa. Então, você hoje tem a nota fiscal de serviço eletrônica, você tem a nota fiscal de produtos eletrônica, você tem o cupom eletrônico, você tem o conhecimento de frete eletrônico. Então, boa parte das nossas operações, elas já estão em ambiente eletrônico e, obviamente, que não só o SERPRO, como a Receita Federal e outras empresas de tecnologia, tanto nível federal como a nível estadual e nível municipal, contribuem muito para que essa evasão fiscal, na verdade, a transparência ocorra de uma forma muito mais tranquila, o que, na minha opinião, saindo até um pouquinho de tecnologia, você traz mais... O ambiente fica mais equânime, porque você diminui a evasão fiscal. A possibilidade de evasão, ela cada vez mais vai diminuindo e eu acredito que com a adoção da reforma tributária, essa possibilidade de evasão ela ainda ficará menor.
O governo brasileiro, ele é referência em tecnologia tributária para o mundo. Isso é importante. Tá? Isso é Nós somos importante referência, salientar. nós somos muito desenvolvidos, é um ambiente extremamente maduro. Agora, esse ambiente maduro que a gente tem, o contribuinte precisa apresentar suas informações para o fisco, né, para todas elas, por isso do Big Brother. Um parêntese, até para trazer uma contextualização melhor e em benefício às pessoas que nos assistem que podem não ter esse conhecimento mais técnico, o que são as obrigações acessórias, né? Para nosso contexto, gostaria que você explicasse um pouquinho para o nosso público o que são as obrigações que o Felipe mencionou também. As obrigações acessórias, elas são as obrigações que vão caminhar junto com a sua obrigação principal de pagamento de imposto. Então, na verdade, o contribuinte ele paga o imposto e você tem as obrigações acessórias, que você vai fazer a informação e mostrar como é a formação das bases de cálculo, por exemplo, o preenchimento de alguns campos específicos. Existem ali, dentro das nossas obrigações acessórias, uma gama muito grande de informações que precisam ser prestadas. E há quem diga também que ela é complexa em termos de volume de informações e tudo, para poder também facilitar com que o contribuinte erre e seja penalizado. É aquela situação do radar, né, de velocidade. Ele é colocado para quê? Ele fins pedagógicos ou arrecadatórios, né? Há quem defenda que ele tem um fim pedagógico e há quem defenda que ele tem um fim arrecadatório. A obrigação acessória é a mesma coisa. Mas eu queria falar ainda sobre a questão que a gente estava comentando, sobre a maturidade do sistema tributário, do ambiente tributário brasileiro, né, do ambiente de arrecadação, de fiscalização e tudo, porque existe esse Big Brother que a gente comentava, que é quando o contribuinte ele é instado a apresentar todas as suas obrigações, todas as suas informações voluntariamente para o governo, e aí todas as empresas elas ficam de forma equânime a um clique da fiscalização. Todo mundo está a um passo da fiscalização. E aí se você olhar, inclusive isso é dado público, tá? Quando você olha tanto o boletim previdenciário, você tem outros itens, outros aspectos divulgados pela própria Receita Federal, que você consegue verificar nesses boletins a quantidade de empresas fiscalizadas e arrecadação. Você vai notar que durante com a evolução dos anos, a quantidade de inspeções ela diminui, físicas, e a arrecadação aumenta. Por quê? Porque o fisco está mais eficiente. E aí você não precisa que um fiscal vá lá solicitar as informações a uma empresa. Eu sou do tempo que a fiscalização era iniciada, recebi uma carta. Isso. Eu já fiz isso, tá, gente? Para apoiar uma fiscalização, eles receberam, eu fui ao posto de fiscalização, a gente levou 15 caixas mais ou menos, tá, de documentos. E aí você deixava lá e o fiscal ele inspecionava, depois ele avisava você para poder retirar, e aí ele lavrava o auto de infração, assim acontecia. E aí, nesse momento de transformação digital, eu passei por uma super interessante que solicitaram a documentação física. Isso acho que ilustra bem. Levamos, nesse caso, diversas caixas, quase 10 caixas, dobramos os bancos do carro, levamos tudo, chegamos no posto fiscal e entregamos toda a documentação lá. Aí o fiscal, botamos todas ali em cima, tinha uma escada, eu me lembro até hoje, uma escada, levantamos aquilo ali, documento, documento é pesado, né? A gente vai e bota tudo ali em cima, falei, olha, tá aqui, né, assina aqui, por favor, o recebimento, ele, só um minutinho, doutor. Falei, tá, beleza, vou aguardar. Bem, um minutinho. Aí começa a imprimir naquela impressora matricial, né, cara? Falei, tirou, ele falou assim, essa aqui são as divergências. Eu falei, mas peraí, você não vai nem olhar a documentação? Não precisa, eu tenho tudo digital. Já fiquei um pouco chateado. Porque se ele tinha, para que eu fui levar aquilo tudo, né? Mas isso ilustra a capacidade hoje da fiscalização. Exatamente. A fiscalização hoje, ela é assim. Por isso que a gente tem esse Big Brother. Porque eles têm uma quantidade de dados muito grande e todos eles são cross-referenciados. Você consegue fazer o cross-check de todas as informações. Tudo precisa conversar. É claro que na medida que tudo precisa conversar, se você não tem um ambiente da empresa que acompanha esse ambiente tecnológico dele, a sua geração de informação de obrigação acessória, ela está passível a erro. Está passível a erro, você pode ser penalizado. Aí a gente volta, a penalização é pedagógica ou é arrecadatória? Mas assim, fato é que é um ambiente extremamente maduro, é um ambiente de referência mundial, tá? E é um ambiente onde o empresário tem pouca margem para poder errar, porque todas as informações necessárias para fiscalização, elas estão à disposição do fisco. E quando a gente fala sobre referência do fisco, um outro detalhe interessante
O fisco brasileiro, ele tem muita preocupação com o aprimoramento das suas tecnologias, investimento. Não é à toa que ele é líder. A formação da Delegacia dos Grandes Contribuintes, da DEMAC, já foi um primeiro movimento. Eu me lembro que na DEMAC existia uma discussão inicial sobre fiscalização de alguns segmentos que são difíceis, como, por exemplo, pedágio. Né? Você tem o concessionário, como é que você vai controlar a quantidade de carros que passam? Beleza, vou botar primeiro por estimativa, aí você coloca, verifica se está fazendo sentido a quantidade de carros que passam por aquela rodovia, aí depois ele fala, não, eu acho que eu posso implementar uma tecnologia melhor, eu quero um leitor de placa. E aí o que é interessante, ao invés dele, SERPRO ou ele, Receita Federal, implementar, o concessionário tem que colocar. E aí ele coloca e aí ele bota um instrumento todo de controle para que a Receita Federal acompanhe a arrecadação. Agora é por placa. É a leitura da placa, que ele colocou o mecanismo para que a Receita Federal ela controle. Então você tem um mecanismo que ele deixa de ser por amostragem para você poder pegar a população completa, 100%, usando tecnologia. Pô, é incrível isso. E um ponto importante, Leonardo, que você mencionou, é esse descasamento. O governo mostra esses esforços, essa capacidade de ponta de controle tecnológico e o que as empresas hoje não fazem, né, Felipe? Com relação a não investir nos seus próprios controles, utilizando essa mesma qualidade de tecnologia. Nem sempre as empresas acompanham, seja por mais diversos motivos, tudo aquilo que a Receita exige, né? Até porque é bem complexo às vezes de fazer. O que a gente observa é um dos pontos que nós mais apoiamos aqui nessa dupla, né, de equipe de consultoria tributária com equipe de tecnologia, é que nem sempre é falta de recurso, às vezes é a falta da melhor ferramenta. O que eu aplico para solucionar o meu problema? Qual é a solução da minha dor? Porque nem sempre é só um ERP, nem sempre é só um motor de compliance fiscal. Às vezes é você passar por uma automação de processo ou uma solução que o Léo colocou, que é você talvez trazer o seu fornecedor para dentro do seu ambiente e de forma facilitar esse seu controle, facilitar o compliance fiscal. Então, a tecnologia, hoje, ela provê uma série de soluções e que, para cada negócio, para cada arranjo ou para cada necessidade tributária, você vai ter uma solução diferente. Você vai ter uma melhor solução diferente. Por isso que a gente fala que trabalha muito aqui em parceria e de ser uma solução integrada, né? Integrada. De multissetores ou multicabeças, multitalentos pensando, porque ela tem de ser integrada. Como o Léo colocou, como o Felipe colocou, hoje ela é completamente cross-checking ou cross-information, né? Ou completamente cruzada a informação na Receita. Então, você tem um SF que se cruza com o EFD, que se cruza com o SED. Então, todas essas informações elas estão completamente conectadas. Então, se você não tiver um processo extremamente bem mapeado, desenhado, controlado, e aí passa pelo conhecimento tributário com o apoio da tecnologia, você está sujeito aos riscos tributários inerentes. E um outro ponto também a discutir, deixar ao nosso público ciente, é que a tecnologia, né, não tirando aqui o mérito e conhecimento de outras empresas que têm excelentes profissionais na área, mas é importante que a equipe de tecnologia esteja, de fato, integrada ao ambiente de negócio da empresa e trazendo toda essa parte estrutural a reboque. Porque você não hoje, dentro de um universo de tecnologia, queria que o Felipe falasse um pouco mais, se existem vários tipos de tecnologias que estão disponíveis e nem sempre uma empresa sabe qual utilizar, né? Então, é muito importante que você esteja nesse ambiente de negócio, compreenda a dor, a expressão que vocês usaram, naquele momento qual o objetivo, se é perene, se é uma coisa momentânea, que ele tem que aplicar. Então é muito importante que essas áreas estejam de fato integradas dentro de um mesmo ecossistema, né? Acho que mais do que isso, acho que talvez ter talentos que eles tenham uma
a sua especialidade, mas é que eles têm um grande potencial numa outra área, que é o que basicamente acontece conosco aqui. Isso. Então, por exemplo, aqui trazendo o exemplo desses dois que estão aqui, tanto o Léo como o Felipe, apesar de serem especialistas na matéria tributária, eles possuem um grande conhecimento sobre matérias de tecnologia. Exato. Eles estão antenados, eles estão sempre trocando comigo e com a minha equipe sobre perguntando, interagindo, tentando entender como novas tecnologias que surgem podem apoiá-los na solução e vice-versa. No time de tecnologia, nós também temos pessoas que estão focadas em entender o negócio, estarem ali próximo, para que sirvam, eu brinco que são os tradutores, né? Eles trabalham ali como os tradutores para que seja possível uma solução fácil, porque o que eu falo muito aqui, porque eu e o Léo, a gente trabalha em parceria já há alguns anos, que dar solução não é o grande problema. A questão é dar uma solução eficiente e fácil. Isso. E isso é muito complexo de fazer. Isso não é simples de ser feito. Você entender o problema, dar uma solução que o resolva bem, mas que de uma forma que não sobrecarregue o usuário, que não sobrecarregue o processo da empresa. Isso não é algo simples e isso precisa que as pessoas que estão ali diante da resolução daquele problema tenham uma visão mais holística ou de temas diferentes, como tecnologia, tributária, contábil, para que possam apoiar o cliente nessas soluções. Você sabe que essa matéria, né, Felipe, é até engraçado você comentar, porque eu participei há poucos meses atrás da nossa conferência global de techs, que foi lá em Amsterdã, e tinha um sócio da RCM Alemanha que estava justamente comentando que a Alemanha está entrando nesse ambiente digital da parte de indiretos. E aí ele até queria escutar um pouco da nossa experiência, então justamente essas soluções únicas, né, ou agregadas entre diversas áreas, de como a gente lida com isso, né? Então, a gente sempre enfatizando, o ambiente tributário brasileiro já é muito digitalizado, o ambiente é totalmente linkado, esse cruzamento de obrigações já acontece há algum tempo, a gente teve as várias ondas, né? E a última onda foi justamente, hoje em dia não tem mais a fiscalização presencial, mas é aquela fiscalização que chega por meio eletrônico, então tudo muito mais tecnológico, e eu acho que é aí que nós, a RCM, podemos assessorar nessas soluções combinadas, não só da parte de tax, e aí com todo o nosso conhecimento de legislação específica e das novas regras, mas também toda a parte tecnológica que também a gente já tem aqui dentro. Esse conhecimento que você comentou da Alemanha, que está começando essa jornada agora com a digitalização dos indiretos, a gente teve ano passado na França também, um pouco antes o México, e o Brasil ele é sempre consultado. Sim, é referência. Ele é sempre referência. Eu tive semana passada numa visita, né, técnica na Dinamarca, e foi até divertido, porque eu estava comentando isso com a Luciana, porque eu fiquei durante quase uma hora falando, explicando, né, porque eles estão começando essa jornada de digitalização, eu explicando como é que funcionavam, porque eles falam, mas vocês já usam XML? Eu falei assim, já há 10 anos. Exatamente. A gente já usa isso, já faz esse cruzamento, e eles não têm isso. Então, assim, esse nosso compliance digital tributário, né, ele é extremamente avançado. E é algo que a gente tem que se orgulhar bastante, porque a gente faz isso de uma forma muito boa, de uma forma muito segura e de uma forma muito moderna. O Brasil realmente é uma referência muito grande nessa área. Eu acho que isso consensa um pouco do porquê do agora, né? Por que essa reforma acontece agora? Como a gente já mencionou em um outro episódio, não é a melhor, pode não ser a melhor reforma, mas é a reforma do momento, e a gente tem que abraçar literalmente os grandes desafios e utilizá-la da melhor maneira possível. Mas eu diria que o porquê do agora é exatamente isso, esse amadurecimento que a gente teve nesses últimos anos com relação a uma série de aspectos, né? Harmonizações com o exterior, necessidades de padronização com o exterior, mas também, principalmente, ao avanço da tecnologia, trazendo como um grande valor agregado para a gente, né? Com certeza. E também para a gente ter a competitividade brasileira também, para que o Brasil seja considerado no cenário internacional como um player de fato, né? Porque hoje as justo, pessoas... né? É justo, né?
hoje se investe no Brasil, o Brasil continua atraindo investimentos, o Brasil é considerado ainda pelo investidor estrangeiro, mas sob a ótica de ser necessário fazer negócio no Brasil. Se você quer atuar na América Latina, o principal país aqui, o maior e tudo, né, seria Brasil, seguido de México, mas com uma economia mais forte, com o mercado consumidor mais forte, eu diria que seria o Brasil. Então é necessário. Só que você tem essa competitividade do Brasil sempre sendo desafiada pelo nosso ambiente, né? Então, o porquê de ser agora? Para que o Brasil se aproxime dos padrões internacionais e que a gente seja considerado em pé de igualdade com outros players mundiais. Tal qual a gente teve alguns outros países fazendo reformas, como tivemos, não é uma exclusividade do Brasil. Estados Unidos fez reforma tributária também recente, reduziu inclusive a alíquota de imposto, flertou em ser um paraíso fiscal, chegou a 21% de taxa efetiva de imposto sobre a renda, porque se ele reduzisse, ele ia ser considerado inclusive como país de tributação favorecida. Ele fez isso por quê? Para aumentar a competitividade, para poder fomentar emprego. Então, como instrumento econômico de desenvolvimento do país, a reforma tributária ela é necessária, né? Se a gente lembrar, lá muito tempo atrás, né, quando a gente tinha que pagar o quinto já, né, que era para o Império, né, que um quinto das riquezas do Brasil eram dedicadas destinadas, na verdade, a Portugal. A gente tem já a Inconfidência Mineira, né, Tiradentes, por exemplo, foi o primeiro tributarista, porque afinal de contas a Inconfidência Mineira, ela teve o pano de fundo todo por conta de quê? Pagamento de impostos. Exato. E aí o problema não é só arrecadação e pagamento de impostos, como eles vão retornar para a população. A gente falou um pouco disso no episódio anterior, mas também como que a gente vai ter o ambiente organizado para o pagamento de imposto, entendeu? Então, se a gente quer ter um ambiente competitivo, atrair investimento, ser considerado como um player global, para que a gente atue numa economia global, a gente precisa ser colocado em pé de igualdade globalmente. E a reforma tributária, ela é uma necessidade. Não só do Brasil, como eu falei, diversos países estão estudando a reforma tributária nesse momento também, implementando esse movimento em onda, acompanhado do amadurecimento tecnológico, mas por uma necessidade global de desenvolvimento. Porque a gente está caminhando para que seja criada uma economia global. Dentro de uma economia global, a gente precisa de parâmetros globais. Exato. Né? Então, padronizados. A gente está buscando esses padrões. Eu queria ouvir de vocês agora uma pergunta, né, que eu acho importante ouvir a opinião de vocês. Bom, o que vocês acham? O governo mantém o cronograma da implantação da reforma ou ele posterga, dado uma série de, vamos dizer assim, de desafios que cada empresa terá no curso desses próximos anos, né? Lu, eu vou te falar baseado na minha experiência, tá? O governo ele vai dizer que esse prazo, ele é, como diria o ministro Magre, imexível, tá? Ele não vai querer mexer, não vai postergar, ele vai dizer isso, esse é o discurso. Porque a intenção é que ele seja implementado observando a implantação gradual prevista de 7 anos, né? Então, a gente vai ter a primeira onda agora em 2026, com a implementação de uma alíquota, eu vou chamar a alíquota de transição do IBS e do CBS, de 0,1 e 0,9. Depois a gente vai testar, vai fazer a calibragem das alíquotas, né? Porque a gente vai implementando phase in, phase out, né? Então, você vai implementando um e vai diminuindo os outros impostos. Aí você vai testando a calibragem até que você tenha, ao final de 2032, uma implementação completa. Esse é o cronograma já estabelecido, tá? E aí, eu particularmente, eu sou um pouco cético para achar que a gente vai seguir esse cronograma fielmente. Eu acredito que a gente vai ter uma postergação, baseado na minha experiência em outros programas do SPED, tá? O governo sempre vai até os 45 do segundo, dizendo que vai seguir, que vai implementar, mas chega ali, ele acaba postergando um pouquinho. Eu acredito que vai ser postergado, mas o fato de ser postergado não significa dizer que você não tem que se preparar. O fato da implementação ser gradual em 7 anos não significa que você tem que esperar 7 anos para se preparar. O fato de eu acreditar que talvez a CBS, a IBS, a alíquota, de repente essa fase de teste possa vir a ser postergada, sobretudo por conta do split payment, que eu não acho que as instituições financeiras vão conseguir se organizar tão rapidamente para que a gente possa ter isso funcionando como deveria.
não significa que alguma mudança não vai começar a ter. A gente vai começar essa jornada, a gente vai ter algumas postergações, como a gente percebeu acontecer em outros módulos do programa SPED. Houve agora uma notícia boa, que foi a formação do grupo de empresas piloto, como a gente teve em outros módulos do programa SPED. E aí as empresas de tecnologia são chamadas para poder falar sobre as dificuldades, os grandes contribuintes falam sobre os seus problemas, é feito esse diálogo aberto com a Receita Federal, e a partir desse diálogo eu acho que a gente vai perceber a necessidade às vezes de postergar um outro módulo. Muito embora a implementação já seja prevista para acontecer em 7 anos, eu acredito que possa ter um delay aqui ou acolá, mas a gente vai chegar ao final com essa reforma. Então a gente precisa olhar isso como sendo hoje o problema a atacar. Concorda, Felipe? Eu acho que é muito isso mesmo, Léo. Eu vejo a reforma tributária não como um fato ou uma mudança única legislativa, mas como uma jornada. Acho que essa é a palavra que eu queria passar. Então, vai ocorrer toda essa transição em 7 anos. A questão do split payment é algo que está mexendo muito com as instituições financeiras. Em contato com várias delas, elas já mencionaram que assim, não estão preparadas para começar isso ou implementar isso com a tecnologia atual. Então, acho que a fase piloto, né, que começou há um mês atrás com várias multinacionais, é super importante para identificar quais são os gargalos em termos de sistema, arrecadação, até algum ajuste legislativo que é necessário. E, de novo, uma jornada que vai acontecer ao longo do tempo. Já foi até mencionado que esse split payment não vai acontecer para 2026, então o primeiro ano que a gente tem ali as alíquotas de transição, gostei do termo, mas as alíquotas reduzidas dos 2 impostos não vai acontecer da maneira como se espera em 27, então esses pequenos ajustes, né, ou apurações, acho que acontecem ao longo dessa jornada. É uma jornada que tem período aí de 7 anos, pode ter algum incremento ou algum ajuste, mas eu acredito nessa jornada acontecendo sem grandes postergações. Eu também acho. Acho que tem, corroborando com o que o Léo falou, o que pode haver são que nem tudo que está planejado aconteça no momento que está planejado, mas algo vai acontecer, então as empresas têm que se preparar para isso. E até indo em linha com o que você falou, Felipe, ter a tecnologia não quer dizer que essa tecnologia já está pronta para ser implementada. A tecnologia existe, sim, a capacidade existe, mas você tem que implementar essa tecnologia. E tem um tempo nisso. Isso, tem um tempo para que você implemente, e obviamente não só o sistema tributário brasileiro é interconectado, mas também o nosso sistema bancário é interconectado. Você tem uma série de observações de tecnologia, de compliance, de segurança, tem que ser muito respeitadas para que de fases que você tem que passar, para que você garanta o perfeito funcionamento disso. Então, em linha com o que o Léo falou, eu acredito, e até com base no que aconteceu, dos validadores que foram lançados na semana passada, isso tudo, haverão, sim, pontos que passarão a vigir em janeiro de 2026. Talvez nem tudo que esteja planejado para acontecer. Eu acho que são as pequenas calibragens, né? Isso vai acontecer. Nessa Sim, jornada vão acontecer as pequenas calibragens. O que a gente viu durante todo o processo do SPED foi isso. Acho que ao longo do tempo, o que a gente também tem visto é que a Receita está cada vez mais madura na implementação do processo. Mais célere, né? Então, ela já vem, o que nós chamamos na gestão de projetos de lições aprendidas, ela já vem trazendo lições aprendidas, nas quais ela sabe do que vai fazer. Então, ela coloca essa pressão, não tem nem nada dizendo que não vou mudar, mas ela sabe aquilo até onde ela pode ir e vai fazer essa implementação de uma forma mais suave, ou seja, vai sim haver algo. Então não adianta você estar hoje, as empresas estarem numa posição de que vou aguardar se isso é verdade ou se não é, se vai ou não. Não é o recomendado. Algo acontecerá. Então, quanto mais rápido você estiver planejado, você estiver pronto para essas mudanças, menos vai sofrer lá na sua operação.
num cliente que a gente estava trabalhando esses dias, a gente começou a trabalhar nesse mapeamento, Felipe, exatamente, olha, de tecnologia, Sim. esse mapeamento de modelagem, mapeamento de eficiência, que a gente pegou e analisou, por exemplo, algumas perdas de incentivo fiscal que eles teriam, a gente começou a mapear, a gente começou a analisar também créditos disponíveis que eles não tomavam. Para essa empresa produtora especificamente, a gente acreditou que eles pudessem até ter um benefício com a reforma tributária, ainda que a alíquota final pareça maior, mas com a possibilidade de você descontar alguns créditos na produção, eles se tornaram mais atraentes para essa empresa específica. Né? Esse é um grande ponto que você está colocando, que eu vou deixar talvez até para o Felipe falar. Desculpa, Felipe. É um momento muito importante, é uma enorme oportunidade para muitas empresas, esse momento de reavaliação, vou chamar dessa palavra, não sei se é melhor, que é uma reavaliação tributária, uma reavaliação de processo, é uma reavaliação tecnológica que pode trazer, como exemplo que você citou, grandes oportunidades para as empresas. É isso mesmo. Acho que, primeiro, é um caminho sem volta. Então, a mensagem para todo mundo é assim, não pode ser, ou pensar-se que não vai, eu vou ficar imune a essa mudança legislativa. Então, é o caminho sem volta. A melhor forma de acompanhar essa jornada é justamente se preparando. Então, vamos identificar aquilo que dá para ser alterado e gerar um benefício, como você colocou, Felipe, às vezes tem benefício na mesa aí. O diagnóstico que a gente faz nessa fase é justamente para identificar esses pontos, seja na área de supply chain, seja na área de reestruturação societária, para que a reforma ocorra de maneira mais tranquila possível para essa empresa, esse contribuinte, ou até identificando os pontos favoráveis para pegar ali, vamos dizer, esse cometa da reforma e conseguir fazer uma mais-valia em termos de business para a empresa. E trazendo uma palavra que o Felipe utilizou, que eu gosto muito, que é existindo planejamento, você consegue se preparar para esses momentos, né? Para essa jornada, para uma série de coisas. E eu acho que como todo mundo se preocupa, né? Todo o planejamento, toda a transformação nessa magnitude que ela está sendo apresentada para todos nós, ela tem um custo muito alto. E custo, dinheiro é caro. As pessoas se preocupam hoje. O quanto eu invisto hoje no desenvolvimento tecnológico de todo o meu sistema de controle se esse faseamento for postergado, né? Então, acho que hoje a grande dúvida na cabeça do empresário é pensar exatamente isso. O que eu faço agora? Qual é o meu ponto nevrálgico principal que eu tenho que atacar, pensando que eu não posso ficar parado, que é a mensagem que você corretamente deu, que não existe um momento de ficar parado e sim de agir, mas o que eu vou agir e o que eu faço primeiro. Mas eu não quero que vocês respondam agora. Essa vai ser uma questão para o nosso próximo episódio. Bom, terminamos mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Nosso objetivo foi trazer para vocês o porquê da reforma e o porquê ela está acontecendo agora. Convido a vocês a participarem dos próximos episódios, que traremos muito mais conteúdo. RSM sempre muito próxima e trazendo o objetivo de vocês. Não se esqueçam de buscar informações aqui na legenda. Temos todas as informações que vocês precisam. E se você é uma pessoa que está vendo através do YouTube, se inscreva no nosso canal, que com certeza traremos sempre mais insights positivos e principalmente valiosos para vocês nas suas empresas. Esperamos vocês nos próximos.